Boa noite a todos, aqueles que estão nos assistindo hoje, aqueles que ainda vão ingressar no futuro para acompanhar essa live de hoje, para esse papo de holding. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, para esse papo, e a gente vai conversar sobre um assunto, sobre um tema que é bastante importante e que muitos não se dão conta do quanto ele é importante. Hoje a gente vai conversar sobre os regimes de bens previstos no nosso ordenamento jurídico e os efeitos que eles produzem na trajetória das pessoas e os efeitos, e se esses efeitos guardam alguma relação com o planejamento patrimonial, com a nossa vida enquanto casal e com a nossa vida na sucessão. Para tratar desse tema, que é bastante relevante, que na maioria das vezes as pessoas deixam passar batido, a doutora Daniela Neutzing Justo e eu convidamos a doutora Karina Jabbour. A doutora Karina hoje veio não só para dividir a live com a gente, mas veio também para abrilhantar, para trazer mais, para dividir o conhecimento e para nos enriquecer, tá? Para os que não me conhecem ainda, eu sou Deise Engelbrandt, eu sou advogada, eu tenho meu escritório aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e tenho focado o meu trabalho nas áreas do direito das famílias, das sucessões, e me especializei em planejamento patrimonial dos bens da família, tá? Eu vou passar aqui agora a palavra para as doutoras Daniela e para a doutora Karina. Boa noite, Karina. Boa noite, Daniela. Eu vou deixar que vocês se apresentem, porque senão eu vou tomando conta do espaço aqui, e vocês façam as suas primeiras considerações, depois a gente, então, entra no nosso tema propriamente dito. Boa noite, Deise. Muito obrigada pelas palavras. Boa noite, Daniela. É um prazer imenso estar aqui, ser convidada por vocês. Já assisti muita live de vocês e estou muito feliz de estar aqui para podermos discutir sobre um assunto tão importante que às vezes é deixado de lado pelo casal, né? Aquela expectativa toda do casamento e o que menos se pensa é na questão do regime de bens, né? Para quem não me conhece, meu nome é Karina Jabbour, eu sou advogada já há mais de 20 anos, tenho especialização em direito tributário e planejamento patrimonial, e o meu escritório fica em São Paulo, capital. Eu tenho um escritório com o meu sócio, o Dr. Rafael Jabbour, e atuamos também na área para empresas ou para pessoas físicas, enfim, direcionado para planejamento e para outros ramos, outras áreas, processos diretamente de direito tributário. E é um prazer imenso estar aqui e poder falar com vocês, discutir esse tema. Muito obrigada. Prazer é tudo nosso, doutora Daniela. Karina, Deise, obrigada, Karina, por estar aqui conosco. É uma honra estar contigo, tanto que a gente compartilha, né, tanto trabalho, tanto conhecimento todo dia. E a Deise, então, que é a minha querida amiga, sócia também nesse trabalho de planejamento. Eu sou advogada há mais de 10 anos. O meu escritório físico fica aqui na cidade de Gravataí, no centro de Gravataí, grande Porto Alegre, podemos dizer assim. Nós também atuamos no nosso escritório na área societária, na área trabalhista, na parte civil também, e agora, já com as especializações que a gente tem conquistado, na área de planejamento sucessório e patrimonial. É uma honra ter vocês conosco, Karina conosco, Deise, para a gente conversar um pouquinho hoje, que vai ser bem legal, muita informação. Então, Deise, volto para ti, depois dessa apresentação, para a gente começar a abordar o nosso tema. Tá. Bom, então a bola está comigo e a gente vai começar falando, eu acho que para dar um lastro para essa nossa conversa de hoje, nada melhor do que a gente falar de uma forma ainda que sintética sobre quais os regimes de casamento que a gente tem à disposição no nosso ordenamento jurídico, como isso pode alterar a vida de um casal, né? Tanto no casamento como quando resolve fazer uma união estável. No nosso ordenamento jurídico, a gente tem 4
regimes, tá? É o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele regime que hoje, se tu não fizer nada, se tu não fizer qualquer pacto, não for lá no cartório para dizer, olha, eu quero que o meu regime seja desse jeito, ele vai ser o regime, então, da comunhão parcial de bens. Como é que funciona esse regime? Nesse regime da comunhão parcial de bens, quando o casal opta por iniciar a vida em comum, tudo aquilo que for adquirido a partir daquele momento, ele se divide, né? Então, as partes são meeiras, e, no caso de separação, aquilo é o objeto da partilha. No caso de sucessão, diferentemente, o sobrevivente ele vai participar na divisão daqueles bens particulares, ou seja, daqueles bens que vieram antes daquele relacionamento ter iniciado naquela condição de formar família. Não estou falando aqui de namoro, estou falando aqui de união estável, estou falando aqui de casamento, tá? Então, esse é o regime padrão. Nós temos ainda o regime da comunhão universal de bens, que é aquele regime onde tudo se comunica. Nós temos o regime da separação total de bens, que é o regime que pode ser convencional ou obrigatório. Obrigatório quando menores de 16 anos ou maiores de 70, né? Então, isso é imposição da lei e para fins de proteção, né? Ou por convenção, quando as partes resolvem que não querem partilhar o seu patrimônio. Nesse regime, nós temos muitas discussões, ele não a coisa não anda por unanimidade. Agora, recentemente, tivemos uma decisão ainda que surpreendeu, que realmente disse que o casal, o sobrevivente do casal, ele não é herdeiro, quando a gente tinha um entendimento diferente. Então, assim, ainda é um regime que comporta interpretação, mas é um regime que está aí à nossa disposição. Nós temos também o regime de participação final dos aquestos, que é um regime que é muito pouco utilizado, mas que está aí para a gente fazer uso se quiser. O que tem de novo, eu imagino, não é uma novidade, mas que muitos não sabem, é que nós temos uma previsão de lei onde tu pode, mesmo tendo eleito um regime, lá ao longo da tua relação, fazer uma alteração. Para isso, é claro, tu vai ter que pedir uma autorização judicial e justificar os motivos por que isso, para que não haja prejuízo de terceiros. Então, tu vai expor para o juiz os motivos que te levam a querer mudar de regime, e isso pode ser feito. E outra coisa que é bem interessante é que o casal pode, conversando, e é muito interessante aí que a gente quer chegar, que essa conversa deve acontecer quando tudo são flores, quando a gente está apaixonado, quando a gente começa a planejar, quando a gente começa a pensar em unir as escovas de dentes, como muitos dizem, né? Nesse momento também se deve falar, se deve conversar às claras sobre o que se pensa do seu patrimônio. Porque, assim, muita gente já vem com alguma coisa construída, outros vão começar a construir, e isso tem que ser conversado, como vai ser daqui para frente, né? Então, é importante que se converse sobre isso, para depois, então, até criar um regime misto, onde eu posso tirar de cada regime aquilo que me agrada, aquilo que me faz bem, aquilo que faz bem para aquela relação e atende os princípios. Isso, com certeza, facilita muito o que vem pela frente. O casamento, a gente sabe, a união estável, a gente sabe, pode ser duradoura, a gente se junta para isso, a gente não se junta para se separar, mas, muitas vezes, pode acontecer. Então, é bom que as coisas estejam às claras e combinadas e que não vão ser descobertas no dia em que acontecer a separação ou no dia que acontecer o falecimento. Porque aí diz, mas eu jamais imaginei que eu ia ter que partilhar assim, ou que isso não fosse meu, que isso é do meu filho, ou que... né, a situação que seja. Então, é muito importante que cada um conheça muito bem de cada regime e que possa fazer a sua opção.
Né, doutora Daniela, então? Sim, Deise. Karina, eu vou ter que falar que a doutora Deise esqueceu de um regime na qual aqui na minha casa funciona, que é o que é do meu marido é nosso e o que é meu é meu. Ela esqueceu, mas é importante a gente falar para o pessoal, né, que nos assiste, que a doutora Deise esqueceu. Mais ou menos isso também. É aquele regime misto, né? Aquele regime misto que a doutora Deise falou, exatamente esse. Mas brincadeiras à parte, é só para descontrair um pouco. A gente escolheu esse tema diante da importância, assim, não só do ponto de vista psicológico e da dor que isso traz, né, para não só o casal, especialmente os filhos, e a gente quer trazer um aspecto aí, então, patrimonial, do que o divórcio traz nessa situação patrimonial, nessa situação de sucessão, e por isso o nosso enfoque de hoje à noite é trazer mais essa questão patrimonial e sucessória, né, propriamente dita, para que então a gente consiga esclarecer melhor o tema. Hoje nós vamos falar sobre o aspecto econômico desse rompimento, e por óbvio, ninguém casa para separar, né? Ninguém começa um casamento pensando que vai terminar. E o tema patrimonial, ele é pouco discutido entre o casal, quando nunca. No Brasil, eu pesquisando sobre o tema, o Colégio Notarial do Brasil divulgou uma pesquisa, divulgou dados, inclusive no jornal O Tempo, que houve um recorde de divórcios no primeiro semestre de 2021. De janeiro a junho de 2021, foram 37 mil divórcios. 37.083 divórcios, ou seja, teve um aumento de 24% em relação ao primeiro semestre de 2020. Claro que lá, naquele ano, começava então a pandemia do Covid-19, e todo mundo sabe que a pandemia trouxe esse aumento, contribuiu para esse aumento, né? A gente pode dizer também que na ciência econômica, o casamento ele é definido, né, Deise e Karina, como um acordo contratual. Ele é um acordo entre as partes, né? Com regras determinadas pelo Estado ou por uma instituição religiosa. Pela lei, ele é um acordo. E como um acordo contratual, ele tem regras, né? Regras claras, que já é explicado pela Deise aí no início, na introdução, né? Essa união, ela tem o objetivo da produção, ela tem o objetivo do consumo, em conjunto, em parceria. A gente diz assim que no casamento, quando ocorre esse encontro de duas pessoas, né, eles aproximam os interesses, né, e os potenciais ganhos com essa união. E aí eu falo ganhos financeiros, né, e são inúmeros os motivos que essa união ela pode ser desfeita. Mas o que chama atenção é o fato de que o planejamento financeiro, o planejamento sucessório, patrimonial especialmente, ou melhor, a falta desse planejamento, né, tem quase superado a infidelidade, por exemplo, que é o grande marco dos divórcios, e se tornado aí o principal argumento, né, no momento de decidir pelo término. E terminar o sonho do A2, né, do casamento. E essa estabilidade da relação após o casamento é necessário que haja um alinhamento de pensamento, de estratégia, por que não? E principalmente o planejamento econômico. Isso é feito antes e não depois, né? E nós estamos falando aqui na união de duas pessoas que foram criadas de formas diferentes, em famílias diferentes,
que, por muitas vezes, não vem com essa cultura de planejamento, de cultura de organização patrimonial. Então, quando há essa união, pode sim haver o conflito nesse sentido. Eu vou falar para vocês uma notícia, para aqueles que estão nos ouvindo. Aliás, boa noite a todos, tem bastante gente aqui interessada no tema, Vitor, Roberto, a Vander, Maria Luísa, o Tárcio. Bom, eu vou falar de uma notícia que eu li lá no Portal do Paraná, que houve uma recente pesquisa feita pela Universidade do Kansas, nos Estados Unidos. Eles acompanharam 4.500 casais, vejam o número, por alguns anos. E o resultado dessa pesquisa apontou que a causa do rompimento do relacionamento desses casais são os conflitos causados pelo dinheiro. Ou seja, pelo dinheiro ou pela falta dele, né? Pelo planejamento não só econômico, como patrimonial. Porque, conforme aqueles especialistas relataram nessa pesquisa, o estresse causado pela briga em função do dinheiro, da falta do dinheiro, da falta de programação, é quase maior que dos fatos comuns do dia a dia, né? Inclusive, essas brigas, ela tem um forte reflexo, Deise e Karina, quando há traição, por exemplo, porque há nesse fato a questão patrimonial, né? Nós não vamos esquecer aí que tem decisões recentes em relação à divisão com pessoas que vivem juntos, o amante, digamos assim. Então, isso também é afetado. Li também umas informações divulgadas por uma empresa norte-americana chamada TD American Trade. Eles divulgaram que 41% dos divorciados disseram na época que terminaram o casamento por desentendimento sobre dinheiro, sobre o patrimônio. Então, vocês veem que essas pesquisas, elas mostram o que a gente vê na prática também, que os nossos clientes dizem, que elas são tão comuns quanto a traição, quanto os problemas do dia a dia. E aqui no Brasil, aqui no país, o SPC Brasil e o CNDL, que é a Confederação Nacional dos Dirigentes de Lojistas, em pesquisa, para mostrar a relação de consumo do brasileiro, a pesquisa que eles fizeram demonstrou que mais da metade, 51% dos pesquisados, afirmaram não fazer nenhum controle de orçamento durante o mês, nem financeiro pessoal, tampouco familiar. Vejam a gravidade que é esse assunto. E quando nós falamos em casamento, a gente também quer trazer essa relevância porque ele tem um reflexo extremamente importante no futuro, porque a gente casa sem pensar em separar, mas são muitos os fatores que nos fazem levar ao fim do casamento e ao fim e à despesa do divórcio e patrimonial, né? Então, não há uma receita mágica, né, Karina e Deise, para acabar com as brigas ou salvar o casamento também. Mas, conforme o que a gente tem estudado, o que a gente tem levantado na prática, e agora eu passo a bola para a Karina, existem alternativas, né, Karina, para que a gente possa, pelo menos, minimizar ou até eliminar essa despesa, esse sofrimento, não só do casal, como da família como um todo, porque enquanto a família ainda juntas, ainda se consegue manter um padrão de vida, mas é muito diferente quando há o término, né? Não só na receita diária, mas no patrimônio para os filhos. Então, Karina, eu me complementa nessa questão. Quais são as alternativas, né? E o que a gente tem aí para que a gente pode conversar a respeito disso? Daniela, Deise, vamos lá. Bom, eu acredito fortemente que a gente precisa começar a pensar pelo que a Deise falou no início da live.
estruturando adequadamente o regime de casamento. É o primeiro passo para se começar um planejamento. Ele já é uma forma de planejamento. Através da escolha adequada do regime, você consegue já indicar para o seu cônjuge o que você quer partilhar, o que você concorda que seja de ambos, ou o que vai ser de administração individual de cada um, porque é muito simples, é muito fácil quando a gente fala de casais novos que estão começando a vida, que ainda são muito jovens e que não têm patrimônio. Então, vamos nos unir em regime de comunhão parcial, porque nós não temos nenhum patrimônio. Mas, em muitas ocasiões, a gente tem pessoas que já foram casadas, que já construíram seus patrimônios, ou que ainda não foram casadas, mas que acabam oficializando uma união com uma idade um pouco mais avançada, onde você já tem uma construção patrimonial mais forte, onde você já tem uma consolidação da sua carreira, e você já tem aquele seu patrimônio. Então, é importante separar, né? Às vezes, uma pessoa mais jovem que casa com uma pessoa um pouco mais pronta, né, na vida, uma pessoa que já está mais adiantada, e você precisa, então, organizar. E a escolha do regime, ela é o primeiro passo para se organizar patrimonialmente a sociedade conjugal. E a gente pode até conseguir certas segregações de risco quando a gente fala em regimes, a depender do regime que você escolhe. Por exemplo, se o casal adotar o regime de separação total, e não aquele obrigatório por conta da idade, mas aquele convencional, onde a gente opta por isso, as dívidas de um não vão atingir o patrimônio do outro. Quer dizer, já é uma forma de você também deixar uma proteção para esse patrimônio. Mas aí, mais aprofundadamente, já ultrapassando um pouco a esfera da escolha do regime, e aí, independente de ter organizado esse primeiro passo de planejamento pelo regime de casamento, a gente pode adotar uma ferramenta que é muito boa para se planejar e deixar organizadas as questões, inclusive para um possível e eventual divórcio, aí, como a Daniela estava mencionando, que é a holding familiar. Para quem não sabe, né, do que eu estou falando, a holding familiar é um sistema de planejamento que pode ser formado por uma ou mais empresas, dependendo da necessidade de cada família. Você vai fazer a constituição dessa empresa e vai passar o seu patrimônio para essa empresa, recebendo em troca as cotas de capital social dessa empresa. E aí você organiza esse planejamento com doação de cotas, dessas cotas para seus filhos ou para outros herdeiros, caso o casal não tenha filhos ou não queira ter filhos, organiza essa sucessão. Aí a gente já passando adiante no planejamento de sucessão, né? Mas o interessante é que quando você tem organizado um planejamento patrimonial pelo sistema de holding, na eventualidade de se fazer um divórcio, você já não terá patrimônio para ser partilhado, né? Você vai ter organizado isso que, com essa sucessão que vem logo após a formação do planejamento, você facilita essa questão da partilha. Porque as grandes brigas também que acontecem por causa de divórcios, né? Além de divórcio, no casamento, quer dizer, o casal começa a se desentender por diversos motivos e às vezes não divorcia para não ter que enfrentar essa partilha, para não ter que dividir aquele patrimônio, para não ter mais confusão, para não ter gasto com isso, porque casar é caro, mas divorciar também é muito caro. Então, o casal acaba ficando preso por conta dessa questão de partilha, né? Mas é possível se fazer essa partilha aí dentro desse planejamento pelo sistema de holding. A partir do momento que você tem o seu patrimônio ali dentro, você consegue organizar contratualmente, em acordos realizados entre os sócios dessa empresa, separando a administração, você, independente do seu regime de casamento. Então, por exemplo, eu casei em regime de separação total, eu tenho meu patrimônio,
o meu cônjuge tem o patrimônio dele, a gente pode ingressar nesse sistema, cada um com os seus bens, e podemos, independente do regime de casamento, estipular dentro dessa empresa, por exemplo, uma divisão diferente daquele patrimônio. Então, seria até uma forma diferente de você conseguir, mesmo que você tenha optado por um regime de separação, modificar alguma questão, e isso pode ser feito dentro do sistema de planejamento pelos contratos que a gente consegue elaborar, os acordos de sócio. Então, é uma questão muito interessante para se pensar, para já deixar organizado, além de ela gerar vários outros benefícios, em relação a essa questão de divórcio, eu acredito que é muito mais eficiente do que qualquer outro instrumento de planejamento. E que outros tipos de instrumento nós temos, né? A gente poderia estar falando de uma simples doação, mas nesse caso não surtiria o efeito aqui buscado, que é de deixar o patrimônio organizado para evitar uma discussão numa partilha, uma briga, né? Estou aqui me perdendo aqui meninas, acompanhem o chat, porque tem algumas perguntas interessantes aí, então eu estou me distraindo aqui com as perguntas. Então, eu acredito que esse é um dos benefícios de se constituir esse planejamento, e tem um outro benefício que é bem interessante também. Muitas vezes, quando a gente fala em divórcio, se a gente estiver falando de partilha de bens exatamente dentro da meação, a gente não tem problema nenhum. Então, se eu tenho uma casa que vale 100 mil, temos duas casas que valem 100 mil reais cada uma, decidimos que vamos ficar cada um com uma casa. Ok, maravilha. Mas acontece que em muitas situações, às vezes até para acabar logo com a discussão de quem vai ficar com o quê, o casal acaba fazendo essa partilha de forma desigual, né? A gente sabe. Então, por exemplo, você fica com a casa, eu fico com o carro e com o dinheiro, e aí aquele dinheiro, juntamente com o carro, tem um valor inferior ao valor do imóvel. O que acontece numa situação dessas, num divórcio assim? Essa diferença, em muitos estados brasileiros, essa diferença que acaba sendo direcionada para um dos cônjuges, ela é tributada pelo ITCMD, porque ela é entendida como uma doação. Então, se a gente tem um patrimônio, por exemplo, uma casa que custa 200 mil reais, eu tenho um carro de 50 mil e tenho mais 50 mil reais no banco. E para acabar com a discussão, para acabar com a partilha logo, resolvo que vou ficar com o carro e com o dinheiro, ou seja, ficarei com 100 mil reais e vou deixar o imóvel de 200 para o meu cônjuge. Tem uma diferença de 100 mil reais aí, e essa diferença ela é entendida, né, como se fosse, na verdade, seria 50 mil do meu e 50 mil dele, dessa diferença. Então, sobre esses 50 mil adicionais que vai ficar com o meu cônjuge, seria necessário o recolhimento de TCMD. Se esse patrimônio estivesse dentro de uma holding familiar, se tivesse organizado um planejamento pela holding familiar, poderia-se fazer essa partilha, ainda que sem retirar o patrimônio da empresa, pode-se fazer isso por meio de acordos, onde se determina que aquela administração vai ser realizada de forma isolada por um ou outro. Então, eu não preciso passar efetivamente para o meu nome, eu posso continuar mantendo o patrimônio em nome da pessoa jurídica e realizar um acordo com o meu cônjuge, onde fique estipulado que aquele imóvel e todos os frutos advindos daquele imóvel serão direcionados a mim e que eu poderei vender o imóvel com a reversão integral do valor para mim, independente da autorização do meu cônjuge. E ele fará o mesmo com o veículo e com o dinheiro. E é uma forma de você evitar esse recolhimento de ITCMD, que é uma outra vantagem de se organizar um sistema de planejamento pensando nessa questão do divórcio. Aí não estamos nem falando sobre sucessão, mas na própria questão do divórcio. Então, além de ficar muito mais fácil de
transferir qualquer situação. Quando a gente fala em doações, por exemplo, a gente precisa resolver por escritura pública, vai ao cartório, o custo é muito mais alto. Quando a gente está falando de um sistema de holding, a gente consegue fazer essas alterações e essas movimentações contratuais na junta comercial, que é muito menos burocrático e mais barato. É mais barato você registrar um contrato na junta comercial do que você fazer uma escritura pública. Independente aí, e mesmo que seja o mesmo valor, mencionando num contrato social uma casa ou fazendo uma escritura de uma casa, a escritura certamente vai sair muito mais cara do que o registro no contrato social. Então, são várias vantagens de se elaborar um planejamento, e é importantíssimo que o casal pense, que discuta essa situação, como a doutora Deise mencionou no início, que isso seja discutido, que seja pensado, como pretendemos manter daqui para frente, como vamos organizar o nosso patrimônio? Vamos dividir tudo igualmente? Vamos cada um criar o seu patrimônio independente? Cada casal tem um aspecto, uma necessidade, e é importante se observar, porque quando aquela sociedade conjugal, aquele carinho, aquele vai finalizando, né, por qualquer que seja o motivo, fica mais difícil de conversar. E aí é onde a gente chega nos momentos de briga, né? E por falar em briga, eu gostaria de chamar de volta a doutora Deise para que ela falasse um pouquinho sobre como organizar esse divórcio se já tiver montado um planejamento. Eu mencionei algumas possibilidades, mas eu queria que você, Deise, trouxesse mais especificamente como que operacionaliza isso para que o nosso público possa entender melhor. Ok, Karina. Brilhante a tua explanação, viu? Foi uma aula aqui, muito legal. Vamos lá, então. Seguimos conversando. O que fazer se eu já constituí uma holding, né? Se eu já constituí meu sistema, já fiz meus acordos todos, e agora eu me divorcio. A Tânia fez aqui uma pergunta que eu acho que vai acabar se enquadrando no que eu tenho para dizer. Então, a gente pode, a partir do acordo de sócios, nós mais ou menos já sabemos, já está delineado como pode ser a partilha. Mas partilha do que se eu já não tenho mais nada? Na verdade, no momento que eu integralizo o meu patrimônio dentro da holding, e dou as cotas para os meus filhos, nós estamos falando aqui de um sistema visando sucessão também. Quando eu faço isso, eu deixo de ser titular do patrimônio e passo a ter usufruto de cotas. Então, se eu venho a me divorciar do meu marido, que fez a mesma coisa, na verdade, eu já não tenho mais o que dividir. Mas, de fato, na prática, eu continuo tendo o meu patrimônio e o meu marido continua tendo o patrimônio, que ele está unificado. Se eu já estabeleci naquele acordo de sócios, olha, em caso de separação, ou as minhas cotas serão, não precisa necessariamente ser separação, às vezes já vem com patrimônio de bens particulares e tal, já estabelece ali, aquele patrimônio é meu, a gestão daquele patrimônio é tua, e assim vai. Se é possível, e a Tânia pergunta se é possível fazer um planejamento e fazer o divórcio, permanecer na gestão da holding, sim, é possível isso, com certeza, e esse seria o que eu chamaria de melhor dos mundos, onde as pessoas, o ex-casal, continua podendo se relacionar, gerir o seu patrimônio, evitar gastos com a cisão, dessa empresa, com a retirada de patrimônio dali, porque, claro, vão ter as suas implicações, vai ter o seu impacto financeiro, tributário com relação a isso. Mas, se caso isso não venha a ser possível, né, e muitas vezes não é possível, a gente que está acostumado a lidar com separações, com divórcios, no nosso escritório, sabe que às vezes o casal não consegue mais se conversar, ou pelo menos por um bom tempo, até que realmente as feridas emocionais cicatrizem. Então, é necessário que realmente aquilo se faça uma cisão. E é realmente uma cisão que se faz. Se divide aquela empresa, que já pode
está ali planificada no acordo de sócios, né? Olha, se acontecer qualquer situação similar a essa, esses bens saem junto comigo e formam uma nova empresa, ou, se não fizeram, vão ter que definir ali. Então, claro, com maturidade, ou às vezes até, eu até te diria, na maioria das vezes, com a orientação e com o suporte de um profissional, de um especialista, esse casal consegue chegar a consenso e definir o que fica com um, o que fica com o outro, para uma gestão conjunta ou para uma gestão separada através da cisão dessa empresa. Então, assim, não existe nenhum tipo de objeção se alguém vai pensar, vou fazer minha holding, mas tenho o risco de daqui a pouco me separar, porque não é o que se quer, a gente já conversou isso no início da nossa fala, a gente não casa para separar, mas às vezes isso pode acontecer, e quando acontece a gente tem que estar preparado. Continuo dizendo que o momento de se conversar sobre isso é quando a gente está se relacionando bem, quando a gente consegue, com maturidade, definir o que é de um, o que é de outro, e como será aquilo que foi adquirido em conjunto, né? Então, eu acho que é importante, sim, desde o primeiro dia em que se for pensar no convívio, né, a dois, que seja pelo casamento, que seja pela união estável, que se estabeleçam as regras do jogo. Estabelecendo dentro da holding, através do planejamento patrimonial, isso com certeza vem facilitar muito, traz muitas vantagens para este casal, para levar a vida e até depois os seus filhos na sucessão, ou se porventura eles tiverem um rompimento da relação. Doutora Daniela, eu acho que dentro do que eu tinha, eu explanei, mas eu estou vendo aqui que a Tânia fez alguns questionamentos que talvez tu pudesse responder, e aí, assim, talvez a doutora Karina também mais alguns questionamentos, porque o nosso chat hoje está bastante rico, e eu acho que é interessante que a gente não saia daqui sem pelo menos as respostas que se podem dar. Doutora Deise, consegue voltar a tela? Doutora Deise, coloca nós três, porque aí eu perco o chat sozinha. Tá bom, tá bom. Eu não consigo... Consegue ver o chat? Não, mas enfim, uma que eu lembro aqui que a Tânia questionou se é possível, independente dos regimes, manter a administração da holding. Salvo engano, é isso, né, Karina e Deise? Sim, ela tem uma pergunta. Essa eu respondi. Tem uma outra interessante aqui, ó. Através de acordo, a administração de uma holding pode ser conjunta e se tratando de cônjuges já separados? Pode responder, Dani. Pode repetir, Karina, me falhou. Através de acordo, a administração de uma holding pode ser conjunta em se tratando de cônjuges já separados? Com certeza, como a Deise falou, é o melhor dos mundos, ainda que separados, ainda que não existindo mais a convivência conjugal, a convivência no lar, existe sim a possibilidade, de forma contratual, todo estabelecido nos contratos, para que a holding tenha prosseguimento, essa sucessão seja possível para os filhos, para os herdeiros. Não há nenhuma objeção em relação a isso, com certeza. E eu até recebi não uma pergunta, mas uma observação, ainda quando eu abri a caixinha de perguntas no Instagram, que naquela cliente, no primeiro casamento não teve sucesso exatamente pela falta de diálogo, pela falta do planejamento, né, patrimonial. Na segunda união, ela já está no segundo casamento, foi totalmente diverso, e eles conseguiram, então, fazer esse planejamento que está tendo sucesso, né? Porque eles estão conseguindo fazer para os filhos do primeiro, para os filhos atuais. Então, o planejamento, sim, ele serve, né? Para aqueles que ficaram para trás, para os frutos seguintes.
Então, é muito importante, né? O quanto a gente aprende com a experiência de que conversar e estabelecer esses regimes antes mesmo de morar junto, da festa com bolo, é tão importante. Exatamente. Tem uma pergunta aqui também, Daisy. Não sei se você está vendo aí tá sem o nome, né? Tá YouTuber User. Somos separados há quase 3 anos, mas nunca fizemos o divórcio pelos custos financeiros envolvidos. É possível estabelecer uma holding para realizar um divórcio consensual após? Quer responder, Daisy? Eu posso, fica à vontade, mas eu posso responder, Karina. Tá. Queres que eu responda? Eu entendo que sim, né? O que precisa avaliar nesse caso é entender o que vocês têm de patrimônio em comum. A primeira coisa, estabelecer o que vocês têm de patrimônio em comum, como é que vocês pretendem manter esse patrimônio, né? Se vocês têm um convívio bom, já fica muito mais fácil de se realizar dessa forma, né? Até por conta de já estarem separados há quase 3 anos. Ou vocês podem, quer dizer, existem várias possibilidades. Isso pode ser uma holding única, ou vocês podem, Silvio, colocou o nome agora. Vocês podem estabelecer uma holding única para poder fazer o divórcio posterior, ou vocês podem estabelecer uma holding cada um. Existem algumas possibilidades, mas eu acredito que é uma solução viável para o seu caso, sim. Aí você precisa realmente conversar com o profissional para que possa verificar a melhor possibilidade de resolver essa questão, e se encaixa perfeitamente no que a gente está falando aqui, né? Exatamente o tema que a gente está colocando aqui. É importante também, só mencionando, fazendo um comentário sobre o que a doutora Daisy falou anteriormente, para que realmente a gente fale que não existem bens a serem partilhados, precisa ter ocorrido esse planejamento sucessório. Porque se só for colocado o patrimônio na holding e ainda se mantiver as cotas, essas cotas elas podem eventualmente ser partilhadas no divórcio, né? Cada um pode haver partilha ali. Porém, nada impede que vocês mantenham essa empresa como sócios. Não tem um problema, não existe esse problema de ser sócios, né? Mesmo que vocês se divorciem, vocês podem continuar sendo sócios e sem nenhum problema. Então, facilita muito a questão do divórcio quando você já tem estruturado isso dentro de uma holding familiar. Só complementando aqui ainda a situação do Silvio, né? Recentemente, isso aconteceu no escritório de uma colega, está lembrada, a doutora Karina, que ela comentou que foi a solução que ela deu para uma partilha que era bem onerosa, né? E que eles resolveram, então, essa partilha através da implementação de uma holding familiar. E, com isso, os custos também se reduziram bastante, né? Então, é sempre a se pensar. Ao contrário, então, é que a gente vem sempre conversando e vem sempre nas redes, nas nossas lives, nas nossas palestras, a gente sempre diz que a holding, para fins de partilha, para fins de sucessão, ela tem que ser feita com a pessoa em vida, né? Então, poderia ter essa confusão no casamento. Para a sucessão, não se faz posterior. A pessoa precisa estar viva. Mas, no caso de um divórcio, não há problema nenhum que se resolva a partilha através da holding. Então, às vezes, essa, inclusive, é a melhor alternativa. Claro, sempre um especialista tem que estar acompanhando para poder fazer toda a viabilidade de se usar dessa ferramenta que é a holding familiar. Muito bem. Ficamos com alguma pergunta? Não entrou mais nenhuma, Daisy. Depois coloca, Silvio, se respondemos à altura, se ficou entendido. Esperamos tê-lo atendido. Bom, então eu acho que o nosso assunto se encerra aqui, né? Foi um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigada por
por terem nos acompanhado. Doutora Karina, muito obrigada, foi uma honra dividir essa live contigo. A gente tem tantas experiências, tantos estudos juntos aí, mas é a nossa primeira live, né? Então, muito obrigada. Realmente abrilhantou bastante, trazendo muito conhecimento, uma vasta experiência, né? Que é só tua, né? A doutora Karina também tem uma vasta experiência em direito tributário, então contribui muito para todas essas questões que dizem respeito à constituição da empresa, à tributação que vem junto com ela. Então, uma referência aí, e a gente te agradece mais uma vez, Karina. Eu que estou, mais uma vez, agradecida de estar aqui, espero que essa seja a primeira de muitas, né, lives que possamos fazer juntas. Já estava aqui na fila de espera, porque é uma fila grande aí de pessoas para fazer live com vocês, e estou muito feliz, espero que o nosso público tenha gostado, tenha curtido, né? E por falar em curtir, gente, deixe aí o like, inscrevam-se no canal da doutora Deise, porque sempre tem muita informação importante, então ela está sempre colocando conteúdos novos e sempre trazendo profissionais da área para falar sobre planejamento, sobre holding, sobre toda essa estrutura que nós estamos apresentando. Então, foi um prazer imenso estar aqui, espero ser convidada mais vezes. Certamente. Para tratarmos de assuntos, assim, de grande valia para a família brasileira. Muito obrigada, gente. Karina, obrigada. Eu vou encerrar, então, aqui com a última fala. Obrigada pela tua presença, obrigada pela tua contribuição. Deise, da mesma forma. Sigam aqui, tá passando aqui embaixo os 3 Instagrams, dá um like lá, vai lá, nos segue. É um prazer estar com você sempre. Até a próxima, continuemos o nosso estudo, a nossa jornada e vamos em frente, né, meninas? Tá bom? Exatamente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.